Hey, hey! Muito bem! Boa noite, gente boa! Estamos aí para mais um bate-papo, bola na trave. Opa! Na trave, né? Mas eu já repreendi os meus irmãos nessa noite que o assunto futebol, em razão das minhas dores, está proibido, por favor, né? Até pensei em mudar o nome aí, que era para não doer o meu coração. Mas é isso aí, estou aqui essa noite para conversar com dois rabinos, né, um ortodoxo e um liberal. Ah, não, perdão, meus dois queridos cristãos e amigos, né, para um bate-papo nessa noite aí. E é isso, saúdem o pessoal enquanto eu vou dar uma boa noite aqui. Beleza. Só para deixar claro que o liberal é o Denis, tá? Eu sou... Não, mas pelo tamanho da barba, não, cara. Eu acho que pelo tamanho da barba... É que tu não me conheceu uns anos atrás, cara. Eu tinha uma barba mais servida, assim, também. Sim. Eu achei meio anos 80 aí, cara, essa tua entrada aí. Hey, hey! É boa, né, cara? Boa essa. Tá bom. Meio Tá anos certo. 80, né? Então nós estamos aí, galera. Boa noite, que bom que vocês estão conosco aí. Mais um momento de descontração, conversa, bate-papo, que esse é o nosso objetivo aqui. É o espaço que nós temos, que não é o espaço do tá certo e do tá errado, mas é o espaço onde a gente compartilha experiências, né? E a partir do momento que nós compartilhamos a nossa experiência, a gente também gostaria que vocês compartilhassem as experiências de vocês, né, diante do texto. Não tem certo, não tem errado, tem apenas aquilo que a gente sente, né, e percebe a partir do texto. Então, Diego, Ernesto, estamos aí de novo. Isso aí, muito pessoal. Bem. Legal. Uma boa noite. Eu estou aqui também para acompanhar o decorrer aí. E é um prazer estar com vocês aí de novo, né? Que a gente aproveite esse momento de bate-papo, né? Apesar de que bola na trave não até o placar, como já dizia o grande sábio Skank, né, Samuel, mas a gente está tentando, né? Vamos tentando, fazendo teologia junto aí, lendo junto e de vez em quando sai um gol, né? Certo. É importante aí essa reflexão do filósofo do futebol, o Samuel Rosa, né? Bola na trave não altera o placar. Muito bem. Gente, uma boa noite. Que bom que você está conosco aí nos acompanhando. Nós estamos chegando à 9ª edição do nosso Na Trave, né? É o nosso 9º encontro. Hoje, batendo um papo sobre Mateus 25, 14 a 30. Mas antes de passar a bola para o nosso rabino chefe aí, o Denis, que vai fazer a leitura, queria só compartilhar um poema que não me saiu da cabeça essa semana, né? É um cântico em espanhol, do Fito Páez, que ficou famoso na voz da La Negra, né? La Negra, Mercedes Sosa, Eu vengo a oferecer mi corazón. Vou dar um tostão da minha voz aqui, né? Vou cantar a primeira linha, depois eu vou ler, só para provocação, né? Aqui não é o Abu, mas estamos cheios de provocação também, né? Ele começa com uma frase, uma pergunta, né? Que é uma pergunta retórica, mas ela é desconcertante também, né? Quem dijo que todo está perdido? Eu vengo a oferecer mi coração. Então, num momento de que a humanidade está realmente, né, em pânico, é a pandemia, os valores, né, de amor ao próximo, né, a gente vê coisas horríveis, né, e aí é importante, né, como cristão, a gente dizer isso, né, o Fito Páez, eu não sei se é cristão ou não, isso aqui não é o mais importante, mas ele coloca para nós, né, e eu vou ler, né, quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Tanto sangue que foi ao rio, eu venho oferecer meu coração. Não será tão fácil, já sei o que se passa, não será tão simples como pensava, como abrir o peito e sacar a alma, uma colherada de amor. Na cuchichada não, é uma prova com faca, assim, né? Cotija é faca, uma faca de amor.
né? Então é isso, né? Com essas palavras eu quero iniciar a nossa reflexão dessa noite dizendo assim, olha, mais do que nunca nós somos chamados a oferecer o coração, né? Até soa meio sacrificial isso, porque, cara, cristianismo é isso, Cristo, né? O sacrifício de Cristo. E, cara, como cristãos, não há nada diferente que a gente possa fazer a não ser oferecer o coração mesmo, né? Se for necessário, né? Eu acho que o cudidiada de amor ali talvez seja uma facada até, né? Não sei. Tentei descobrir isso uma vez, eu não sei. Vocês, se entendem espanhol, podem me responder isso. Mas então, com essas palavras, a gente inicia, né? Dizendo, olha, estamos aí, fim dos tempos, né? Próximo domingo é o último domingo do ano da igreja. Preocupação, a volta de Cristo, estar preparado, o acerto de contas de que trata a parábola de hoje. E, nesse contexto, né, o que dizemos? Eu venho oferecer o meu coração, é isso que a gente pode dizer, né? Não é cristão, talvez, mas faz muita teologia, né? Acho que esse é um ponto que a gente deveria enfatizar sempre, né? Não é porque a pessoa não é cristã que ela não fala coisas teológicas, né? Alguém disse uma vez, enchendo a boca, né? O que não é bíblico não é teológico. Não sei, né? Acho que não sei. Eu acho que tem muita teologia para além, né? Para além da Bíblia. Enfim. A essência disso que você falou também está em Romanos, né? Quando Paulo fala para... Se a gente ficar devendo alguma coisa, que seja amor, né? Se a gente tem que dever alguma coisa, que a gente deva amor. A gente nunca vai chegar na condição de eu cumprir todo o amor que eu deveria dar, né? Todo o sacrifício, toda a vontade, né? Todo o meu coração. Porque no dia que você chegar lá, alguma coisa está errada. Que a gente fique devendo amor, né? Então... Perfeito. Puxa vida, obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo, Diego, né? A teologia, ela é a espiritualidade também, né? Vou só saudar a Ilse, boa noite, também a amiga Vanessa Lima, lá de São Paulo, boa noite, pastor André, boa noite a todos, boa noite, Vanessa. E aí, passo a bola para ti, Denis, para, então, fazer a leitura aí de Mateus 25. Beleza. Então vamos lá, Mateus 25, 14 a 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas? Veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui o evangelho. Aí. Então. É para eu começar a falar, né? É o seguinte. Na verdade, eu quero fazer, acho que umas três colocações aqui, só para a gente bater um papo ali, ó. Primeiro, um homem que ia fazer uma viagem, né? Que ia fazer uma viagem. Aqui a gente já fica sabendo quem são os personagens, né? Quando Jesus coloca ali, ele está falando dele, está falando do próprio Deus. Segundo, lhes deu dinheiro, né? Ele colocou uma quantia muito grande de dinheiro, né? A parábola conta que ele deu muito dinheiro. Então, mesmo para aquele que ele deu menos dinheiro, aquilo ali é uma fortuna, é muito dinheiro, e ele deu, né? Essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? O patrão deu, ele confiou nos empregados. Esse é aqui que a gente começa a história, né? A gente começa a conversar a partir daqui, desse patrão esse dono ali da propriedade, o homem que ia fazer a viagem, ele deu. Ele não pediu em troca, ele deu, e ele não fez nenhuma condição, faz tal coisa, vai em tal banco, compra tal coisa, ou ele não falou, ele deu dinheiro e foi, e não falou quando ele ia voltar. E a terceira coisa, né, que é a questão do empregado aqui, né? Esse que eu mudei a voz dele, ele uma voz assim meio quase Scooby-Doo, uma coisa assim meio, não sei, eu imagino ele viu alguma coisa errada na história, né? Porque, veja bem, meus colegas aqui, quem está acompanhando em casa, se aquela pessoa que foi viajar deu dinheiro e confiou e deu uma grande quantia de dinheiro, quer dizer, se fosse com a gente ia achar que aquele patrão é ruim, que aquela pessoa que deu o dinheiro, o dono, né, essa pessoa que foi viajar, é ruim? Eu não sei. Então, das duas, uma, né? Ou esse empregado, né, ele não entende das coisas, ele não tem mínima noção do que é uma troca de relações, do que é se relacionar com alguém, ou ele tem algum problema na cabeça, ele tem alguma coisa, ele não percebeu a bondade, né, da pessoa que fez isso, né? E ele não falou, olha, quando eu voltar eu vou cobrar juros aí do que você, né? Ele não falou nada disso, né? Ele não é um banco, né? Então acho que é isso que eu queria falar. E quando ele esconde ali, quando esse empregado esconde o dinheiro, né, parece que ele tomou todo um cuidado. A gente vai vendo a cena, né? Parece que ele pegou o dinheiro, colocou num lenço de seda, num buraco todo protegido, talvez até ele colocou uma coisa muito valiosa dentro de algo muito valioso, né, antes de cobrir com terra. Então o que Jesus está falando? Para quem que ele está falando? Eu não vou dar spoiler, né? Mas às vezes os dogmatismos e os rituais estão em volta, né? Tentando segurar aquela fortuna ali, né? E não deixa ela sair, não deixa a pessoa ou ser o que tem que ser, né? Fazer valer. Acho que é isso. Eu queria falar essas coisas. Muito bem, vou saudar aqui quem está acompanhando a gente, também a Ilva, né? Boa noite, Ilva. A Ilva, é bom a gente falar aqui publicamente, né? O banner
que foi feito aí para divulgação do nosso bate-papo é aí da obra da filha da Ilva, né? Então, obrigado, Ilva. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, muito lindo mesmo. E também o nosso parceiro aqui, que está conosco também, já esteve 2 vezes aí conosco, o Miguel, direto dos States, né? Dos Estados Unidos da América do Norte. Ele diz assim: boa noite, meus queridos, muito obrigado por estarem compartilhando os talentos. Pois é. Eu acho que inclusive, vou começar já chutando o pau da barraca aqui. Vou questionar a tradução, não a tradução, perdão, vou questionar aí o editor da NTLH, não a NTLH, não, o editor das outras traduções. Eu acho que ele foi condescendente aí, porque eu acho que o Miguel colocou aí, compartilhando os talentos. O que é esse talento? Esse talento aí são os dons e habilidades? É isso? Por isso que eu acho que o editor da NTLH foi mais feliz. Ele colocou aqui parábola dos 3 empregados, ou dos 3 servos, eu prefiro, acho que 3 servos é melhor. Dentro da leitura do Novo Testamento, acho que 3 servos é melhor. E por que eu acho isso, né? Esse texto aí está dentro aí dos discursos escatológicos de Jesus, capítulo 24 e 25, é só susto, né? Cuidado que vem, é como a escuridão, é o ladrão. E susto, eu estou dizendo para não dizer medo, porque é susto, porque justamente a parábola que nós lemos hoje, que o Denis leu hoje para nós, ela justamente não quer o medo. Ela assusta, sim, mas é um susto, assim, é um chacoalhão, tá? Não medo, porque então não faria sentido. Justamente, acho que até alguém na semana passada mencionou isso, que isso é muito importante, né? O cristão não tem que ter medo do juízo final, não tem que ter medo do encontro, não pode trabalhar com o medo, dizendo, eu tenho que fazer, que senão, né? Não, tira esse peso, esse fardo. Se você está fazendo com medo, por medo, cara, tira esse fardo, porque esse sofrimento você não precisa carregar, né? E aí talvez um dado importante a gente pensar um pouquinho na isagogia aqui, para quem que Jesus estava falando aí, quem seriam esses, né? O Joaquim Jeremias, gosto muito desse estudioso, não é muito querido no círculo luterano, assim, não no nosso da IELB, mas ele, cara, é um estudioso importantíssimo do Novo Testamento. Ele acredita que Jesus estava dizendo isso pensando nos escribas. Quem eram os escribas? Eram os detentores da lei, os caras sabiam cada vírgula da escritura, né? Eles levavam ao pé da letra aquele recado, olha, não acrescenta e nem tira nada da lei. E eles sabiam tudo isso. Então, para mim, talento aqui não é só dons e habilidades, é o evangelho, é a palavra de Deus, tá? E aí você pode, sem medo, divulgar ou esconder, que era mais ou menos o que eles faziam, né? O judaísmo da época de Jesus perdeu a vocação missionária, que ele tinha desde o início, lá desde Abraão, ele dizia, Abraão, eu quero de você fazer um povo, e esse povo vai ser uma bênção para todos os povos. E todos os profetas, as leituras dessa semana, por exemplo, essa semana da semana que vem, perdão. Esse negócio de a gente, na quinta-feira, falar do texto da semana passada, às vezes me bagunça a cabeça, porque eu já estou estudando e ensinando os da semana que vem, né? Mas o de Ezequiel 34, vou pegar esse, que é da semana que vem. Se a gente olha o contexto, desde o capítulo 28 de Ezequiel, são pregações contra Tiro e Sidom, contra o Egito. Então, a palavra de Deus, cara, não é só para o umbigo de Israel, é para todos os povos. E aí, para mim, então, o talento é a palavra. E aí eu acho que é bom a gente entender o que é o talento aqui. O talento é uma medida de valor, segundo o detalhe arqueológico mais atual, que é o da Nova Almeida. A Nova Almeida tem uma notinha que diz que um talento valia 36 quilos de ouro. Tem um outro que comentou 20 quilos.
Mas eu vou ficar com a Sociedade Bíblica, do editor da Nova Almeida, que fala em 36 quilos de ouro. É muita grana. A nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, ó, que 5 talentos eram equivalente a 500 moedas de ouro. E olha só, uma moeda de ouro valia 6.000 moedas de prata. 6.000 moedas de prata. E uma moeda de prata era o trabalho de um dia. Uma moeda de prata era o trabalho de um dia. Faz o cálculo. Que grana é essa? É muito dinheiro. Sim. Por isso que eu concordo, e eu penso isso também e falo, o Diego falou, e eu falo também disso, que Jesus tinha um senso de humor maravilhoso. Porque no final ele diz, olha, eu estou dando a vocês esse talento, mas isso não é nada. O que vocês têm prometido, a festa no céu, lá é que é o valioso. E ele diz, vocês foram fiéis negociando no pouco, e eu vou dar muito para vocês, que é a salvação. Sim. Então, nós temos algo valioso, muito valioso, que é a palavra, e aí, às vezes, a gente tem que tomar até cuidado, que é a distinção entre a palavra de Deus e o querigma, que o Diego brincou conosco no off, né? Que nós não vamos entrar por essa seara, porque ela é polêmica e acho que talvez eu não me sinto preparado para conversar ainda sobre isso, mas que, às vezes, a gente se prende em detalhes da lei e esquece o evangelho, né? E aí, é isso que nós temos, né? E aí, claro, Deus nos dá esse talento, né, que é a palavra de Deus, o evangelho, e ele nos dá também outros dons e talentos, muitos outros, né, que são as capacidades de cada um. Por isso que é interessante esse comentário que faz ali, ó, Deus segundo de acordo com a capacidade de cada um. Então, alguns têm uma capacidade, outros têm outras, né? E nesse contexto, nós estamos aí para não esconder, para revelar, para colocar na mesa. E essa é a nossa missão. E o mais legal, e aí eu volto para concluir, porque eu estou que nem o Faustão, né? Também falo demais, é um perigo, né? Que é justamente assim. Até esqueci, eu fui fazer esse arrodeio e me falhou aqui, que é o do medo, né? Nós não temos que... tem que ser prazeroso, tem que ser natural, né? Porque Deus não deu tarefas para nós que a gente não possa cumprir, e mais ainda, né? Ele nos diz, vai, e diz, eu estou contigo. Vai e eu estou contigo. Sim. E esse é o privilégio que a gente tem como cristãos, né? Sim. Com isso, eu encerro aí meu pontapé, né? Meu toque de bola nessa noite. Até esse momento, claro, né? Ah, bom, pensei já? Não, eu tenho que controlar o horário, né? Assim, engraçado que eu também renomeei essa parábola, né? Me parece que é mais fácil falar, de quem já partiu, né? Você não quer arrumar confusão, que você sabe que o editor da NTLH tá vivo, né? Então você não quer falar mal dele, né? Eu tô sabendo, né? Não, mas viu? O editor da Nova Almeida tá vivo e eu critiquei, porque ele fala em parábola dos talentos. Ele não quis botar o dedo na ferida. Eu acho que tem que parar com isso, né? Porque faz uma concessão. Porque sempre foi chamado de parábola dos talentos. Não tem que fazer concessão, né? Sim. Na verdade, eu entendi a brincadeira. Não, claro. Na verdade, assim, eu penso que o ponto não deveria nem ser os talentos e não deveria nem ser os servos. Na verdade, eu acredito que um bom tema para essa parábola seria a parábola do Senhor generoso, né? Uhum. Porque a gente, às vezes, como tu falaste antes, né? A gente foca naquilo que não deveria se focar. Porque, veja, nós temos aqui 2 servos, um servo que recebe o juízo, 2 não recebem, um recebe, e um senhor que tem uma generosidade imensa. E em quem que a gente foca?
no que vai tomar, no que vai... A gente foca justamente no camarada, né? Quer dizer, no camarada que escondeu o tesouro e que o julgamento vai sobre ele, né? E a gente muitas vezes se compara ao cara, ou nos comparam ao cara, né? O cara que não faz nada direito, que não sabe administrar, aquela coisa que tem tantos dons e que recebeu um dom e não usa, né? E a gente acaba perdendo toda a beleza da parábola. Veja, um senhor que oferece uma mesa que transborda, né? Vamos olhar aqui já, como o André falou, pô, o camarada tinha que trabalhar 100 anos, quase, para receber um talento, né? O que recebeu um, né? Então, veja, a gente olha muito mais para o julgamento, ou nos levam a olhar, né? Eu também me incluo nessa, né? Porque a vida inteira a gente foi levado a olhar só para o julgamento de Deus, para aquela pessoa, e acaba esquecendo de toda essa beleza maravilhosa da generosidade do Senhor. O Denis falou um negócio que eu também compartilhei aqui para o meu povo, quer dizer, o Senhor chega, entrega, e ele diz o que para eles? Não diz nada. Não diz nada. Sou eu que estou fazendo esse barulho? Acho que sim. Sou eu? Sou eu? É quando você mexe. Enfim, está encostando na barba, será? Deve ser. Então, olha só, veja, quer dizer, o que o Senhor diz? O Senhor não diz nada. Ele entrega o tesouro, meu camarada, e deixa na mão da galera. Você está entendendo? Ele não diz assim, ó, vai lá e faz isso, faz aquilo, põe no banco, ou sei lá o que você faz. Não, ele simplesmente entrega um tesouro e vai embora. Veja, por isso que eu fiz a brincadeira antes, que a gente tem que focar no querigma, né? Que a gente tem que focar na mensagem, ou talvez a mensagem principal do texto. O que me chama bastante atenção é justamente esses detalhes incomuns da parábola, né? Que são detalhes que a gente deveria focar no incomum aqui, né? E o incomum justamente é o quê? É a generosidade, né? Essa vida em abundância, né? Que o Senhor nos oferece. Vai daí, pode falar. Tu te chamou, Denis? Queria falar alguma coisa? Ele travou, eu acho. Travou lá? Enfim, então eu continuo aqui. Quando ele voltar... Segue aí. Quando ele voltar. Então, e aí, diferente daquilo que me parece que o pastor André e o pastor Miguel, que eles deram um pouquinho dessa ênfase no texto passado, né, no texto da semana passada, eu acredito que esse texto aqui talvez seja um texto onde a gente pode entrar por esse caminho daquela história. O que a gente faz, então? Né? Enquanto o Senhor não volta, né? Enquanto ele nos deixou aqui, o que a gente faz, então? Né? Me parece que esse seria um bom texto para a gente pensar, né? Como é que eu vivo? Como é que eu passo a perceber as coisas que Deus, ou essa abundância que Deus me deu, né? Será que eu devo focar só na minha incapacidade, né? Na minha incapacidade de perceber o tesouro que Deus me deu, ou eu devo focar na minha capacidade que eu recebi do Senhor, né, para aproveitar esse tesouro? Porque eu acho fantástico isso. Certamente, quando alguém te entrega um tesouro, né, ele te entrega um tesouro para que você aproveite ele. Né? Para que você aproveite, para que você usufrua dele. Não para que você multiplique. Veja, mais uma vez a gente tem que ter cuidado, né, com as questões parabólicas aqui. A gente já vive num ambiente tão materialista, né? A gente já vive num ambiente de tanto lucro e lucro sobre lucro, e tudo visando lucro, né? Ninguém mais faz nada se não tem lucro ou se não tem benefício, né? Que olhar para um senhor que te oferece um tesouro esperando lucro, né, se torna totalmente fora do que realmente Deus é, né? Do que realmente a palavra de Deus nos orienta. Então, eu acho que esse é um bom caminho para a gente ir, né? Quer dizer, a parábola do Senhor generoso,
né? Diego. Sim, pode falar. Tinha um professor nosso que ele falava algo assim, você vai lembrar, vem cá, você tem que olhar o que Deus, primeira coisa que você olha é o que Deus faz na história. Não é a primeira coisa que a gente aprende? O que Deus está fazendo na história? Então, o que ele faz? Ele, né, distribui. E a partir disso, né, é o que você falou, né? O que a gente vai fazer com isso aí, né? Vai curtir ou vai enterrar, né, e colocar nas paredes ali e tal, né? Enfim, mas é isso aí. Eu só queria relembrar de alguém que falava assim, né? Não, Deus... e é alguém que tem uma referência, que é uma referência para mim, pelo menos deve ser para você também, né? Quer dizer, o foco sempre tem que ser, né? Ou deveria ser. É por isso que eu falei no começo, né? Não tem certo ou errado para estar aqui. O único critério que a gente estabelece aqui, né, André, é que a única base tem que ser Jesus, né? Quer dizer, Sim. O nosso critério hermenêutico aqui é Jesus. Né? Se você não Sim. tem certo ou errado, tem Jesus. Né? Então, a gente tem que olhar sempre para essa misericórdia de Deus. Né? E cara, eu imagino assim, é impossível, né, que Deus... Na verdade, aqui eu até, uma das poucas parábolas, né, que a gente, normalmente a gente faz a conexão sempre de uma figura principal da parábola com Deus, né, aqui é interessante porque a figura da parábola, ela se encaixa perfeitamente com Jesus, né, porque Jesus fala que vai e retornará, né, então é uma das poucas parábolas que a gente pode, me parece que Jesus está se identificando nela muito mais do que identificando Deus, né? Uhum. Então veja, olhar para esse detalhe, né? Para esse ponto maravilhoso que é impossível que Jesus nos ofereça um tesouro e a gente não possa usufruir dele, ou que Jesus tenha um objetivo em nos entregar um tesouro para que ele tenha lucro em cima disso, ou eu te entrego um tesouro da salvação e você tem que fazer com que ele se multiplique na vida das outras pessoas. Não, peraí, meu camarada, o tesouro é para você. O tesouro é para você. Faz uso dele. E olha, a gente sabe, eu não gosto de fazer essas comparações financeiras, né? Mas quando a gente sabe aproveitar bem um recurso, você pode ter certeza, ele multiplica. Ele multiplica. Você pode ter certeza. Né? Você vai aproveitar esse recurso, você vai fazer uso dele e você pode ter certeza, quando ele é bem aproveitado, ele multiplica, né? Ele vai se multiplicar. Então, o objetivo de Jesus aqui, Jesus não é um capitalista aqui, né? Acho que a gente tem que deixar esse ponto bem claro, né? Ele não quer multiplicar, ele não está preocupado com os lucros, ele não está preocupado. Lógico que ele quer que muitas pessoas estejam na alegria dele, mas o ponto principal é que você aproveite essa alegria primeiro. Faça uso você dela, desse tesouro. Usufrua desse tesouro maravilhoso. E aí você pode ter certeza, meu irmão, que a coisa vai aumentar, vai dar frutos. Porque as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a sua vida, vão olhar para como você degusta, né, esse tesouro, né, como você senta nessa mesa farta oferecida pelo Senhor, né, o Senhor aqui, nessa fartura da mesa que transborda, né, e como você faz uso disso, você pode ter certeza, puxa, as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero fazer parte disso também, né? Eu quero fazer parte dessa alegria. Puxa, as pessoas vivem, né, eu não gosto de usar esse exemplo, né, porque ele é tão batido, né, todo mundo fala, e ele não é, aquela história, né, como as pessoas olhavam de fora para o convívio das pessoas cristãs lá no começo da igreja e diziam, olha, essa gente se ama mesmo, né? Essa gente se gosta mesmo, essa gente usufrui do amor de Deus, né? É um exemplo batido, né? Mas é um bom exemplo, né? Quer dizer, as pessoas vão olhar para a gente e o nosso objetivo não é, o nosso primeiro objetivo não é fazer com que o tesouro chegue às outras pessoas.
eu primeiro preciso usufruir dele. Usufruir dessa vida boa que Deus me dá. Usufruir dessa generosidade que Deus me dá. E essa é uma boa dica. Né? Quer dizer, o que eu faço nesse tempo em que Jesus me deixou aqui, né? E o tempo que ele vai voltar? O que eu faço? Pô, meu camarada, aproveita esse tesouro maravilhoso que Deus te deu, saca? Aproveita essa vida boa que Deus te deu, tá entendendo? Faz uso desse tesouro, né? Você que acha que é pouco, tudo bem, mas esse pouco ainda, meu irmão, é algo que você sozinho jamais ia conseguir. Acho que esse é o ponto da comparação ali, né, entre as pessoas trabalhadoras ali, né? Quer dizer, sim, ainda aquele que recebeu menos, ele jamais ia conseguir aquilo. Jamais. Então, ainda que você pense que é pouco, meu camarada, faz uso, porque a alegria do Senhor ela é muito maior do que isso ainda. Né? A gente só tem um gostinho aqui. E só já eu vou falar pode bem continuar. Pouquinho agora. Bem pouquinho. Não, pode continuar. É isso aí que você falou. E aqui, ó, olha como os cristãos se tratam entre si, né? Todo mundo lá, você usou esse exemplo batido, e você falou que é batido, mas tem uma coisa que parece que a gente esquece. E eu faço questão de lembrar toda vez que eu falo desse texto que o Diego falou ali, o André também. E eles eram bem vistos, né? Os cristãos eram queridos. As pessoas gostavam dos cristãos. Já pensaram nisso? Né? As pessoas gostavam dos cristãos. A gente tem uma mania, não sei se vocês já perceberam isso, de querer ver perseguição em tudo, de querer achar que você, meu Deus do céu, porque o vizinho ali é de uma religião de matriz africana, né? Então ele me odeia, ele vai odiar a nossa fé cristã. Né? Ali o outro vizinho, não, aquele ali é de outra religião ali, qualquer. E ele me odeia. Aquele outro é ateu, aquele ali então não vai passar nem. Mas, gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Na Bíblia está escrito que os cristãos eram gente boa com os outros. As pessoas gostavam dos cristãos, tá? Os cristãos eram legais. Não era esse a gente, às vezes, que a gente é um pouco chato, eu acho. Às vezes a gente, para não dizer quase sempre, a gente tem mania de perseguição, acha que é Veja, somos a maior religião do mundo e a gente acha que é sempre perseguido. Cara, assim, ó, vocês não são minoria. Os cristãos não são minoria. A gente tem que se ligar nisso, né? Como a gente está na maioria, a gente tem um lugar de fala. Vou falar isso de novo. Se a gente é a maioria, a gente tem um lugar de fala, a gente parte desse lugar, a gente tem que ajudar os outros, ser legal com as pessoas, mostrar o amor de Deus, como é que ele é mesmo, e tentar adaptar, não a palavra, tá? A palavra está ali, mas adaptar a forma de levar isso aí, né? E outra coisa que eu ia falar, né? Eu sempre cito o Paulo, né? O Paulo em Atenas, ele chega lá e fala, vocês são muito religiosos e tal, eu vejo que vocês são muito religiosos. Daí ele fala do Deus desconhecido. Quer dizer, o Paulo estava batendo papo com eles ali, com os filósofos, né? O Paulo estava conversando na sinagoga com a galera. Então, a gente tem que tentar ser querido, sim, ué. Aproveita a vida aí, ó. Aproveita o que Deus deu pra gente. A gente é cristão e vamos aproveitar essa vida aí e tentar melhorar, né, esse estigma nosso. Não sei vocês, eu penso assim, a gente tem um problema, uma mania de perseguição, existem várias seitas assim que querem destruir o cristianismo, né? Um negócio aí que é cultural, vocês devem ter ouvido essa já, né? Querem destruir a família cristã, querem destruir... Sim, a gente, pega leve aí, né? Vai destruir se você não cuidar da tua esposa, do teu marido, né? É você que está não dando carinho nem amor para as pessoas, né? Enfim, respeitando os outros, as coisas dão certo, experiência própria. Não, vocês também devem ter, né? Colegas, amigos que são de outras religiões, que são ateus e tal. Eu me dou bem com eles, e aí? Eles gostam de mim, às vezes até me pedem conselho. Eu espero que gostem, né? Enfim, né? Não tem como saber, mas assim, ó, pega leve aí, ó. A gente não é tão perseguido assim, salvo em países, obviamente, que a perseguição é direta. Agora,
Enfim, é isso aí que eu queria comentar. Os cristãos eram queridos, vamos tentar ser isso aí também, pregar a palavra com essa ideia e viver essa vida cristã, viver isso aí, viver nossas moedas, nossos talentos, nossa fortuna aí. Só para não perder o gancho, deixar o André falar também, né? Ah. Eu lembrei da pastora Luz Marina, do Rio de Janeiro, ela é luterana, né? Sim. Vocês devem ter ouvido um tempo atrás, um terreiro de Umbanda que foi destruído, né? No Rio de Janeiro. E eu achei fantástica a fala dela. Eu posso estar cometendo um engano, que eu conheço algumas pessoas, assim, às vezes eu confundo os nomes, mas eu acredito que é a pastora Luz Marina, da ISLB, né? Acho que é assim. E ela falou algo incrível e maravilhoso, né? Ela, dando uma entrevista sobre isso, ela reuniu a congregação, né? Algumas pessoas evangélicas, né? Vou usar entre aspas, né? Foram lá e destruíram um terreiro de Umbanda, né? E ela reuniu as pessoas da congregação dela e foram até lá e reconstruíram. E eu achei fantástica a fala dela. Ela disse o seguinte: se em nome de Jesus destruíram, em nome de Jesus nós vamos reconstruir. Isso aí. Né? É aquela história. Qual Jesus nós seguimos? Qual Jesus nós seguimos? O Jesus da abundância, né? O Jesus da mesa farta, o Jesus que aqui dá ênfase 3 vezes na sua generosidade, ou a gente é o Jesus, ou a gente segue o Jesus do juízo, e só olha para aquele detalhezinho e aplica isso tudo para a nossa vida. Né? Quer dizer, a responsabilidade, ela não está no senhor da mesa, ela está no servo, e aí eu concordo com o que o Denis falou. Né? Quer dizer, em que Jesus nós focamos? Qual é o Jesus que nós seguimos? Qual é o Jesus que nós ouvimos o querigma, né? Essa palavra complexa aí. Bom, é a hermenêutica. Vai, André, fala, André. Nem evangélico, Vocês esqueceram de mim, vocês estão batendo bola e eu assistindo o jogo. Não, estou brincando. É uma conversa tão gostosa aí. Eu fiquei com vontade também de dar uma garfada aí, uma cutijada, né? Uma facada aí no meio da conversa para me intrometer, mas estava bom. Eu deixo, né? Eu estou meio de juiz aqui, vi vocês dando as caneladas, eu deixei vocês seguindo, né? Canelada aqui não entendido como algo errado, mas reflexões importantes. De fato, eu acho que essa questão, eu não vou enveredar por aí, mas a questão lembrança do Tertuliano, né? Vede como se amam. Como os cristãos são vistos hoje? Essa é a pergunta. Não vai dar para enveredar, mas em algum momento a gente vai ter que colocar o dedo na ferida e dizer: o cristão está querendo fazer outros cristãos à força. Não é assim que é o testemunho nosso. Não é cristianizando o país via Constituição Federal, é testemunho de vida, é amor. E aí esse exemplo da Luz Marina que eu compartilhei no Face, deu uma polêmica na ocasião, né? É importante. Não vou por aí. Eu só quero saudar aqui também, né? O pastor Miguel fez um comentário depois, né? Por isso que eu agradeci por vocês estarem compartilhando os talentos, talento evangelho, né? E o Leonardo disse, show de bola, muito bem. Vai, fala mal do editor agora. Tu não quer falar mal do editor, né? Porque ele tá vivo, né? Perdão, eu perdi a piada agora, me explica. Não, é que o editor da NTLH é o Wilson Shows. Ah, sim. Ah, show! Ah, desculpa! Ah, pô, cara, eu entendi. Olha só como o cérebro dá uma enganada na gente. Eu li show, é show de... Ah, verdade. Não, mas ele é o editor da Nova Almeida, e aí eu acho que lá ele capitulou. Lá ele capitulou a tradição, ele botou de novo o Parábola dos Talentos. Acho que ele errou, viu? Tá bom? Ele entregou o jogo de novo. Brincadeiras à parte, vamos passar adiante antes que se ele me ouvir, vai ser ruim, né?
A Ilva diz, obrigado, pastor André, é sempre bom, muito bom fazer parte desse crescimento e divulgação da palavra. Você sempre ilumina nossa mente com os ensinamentos de Jesus. Não, é ele que ilumina os nossos pensamentos, né? Ela está agradecendo o elogio que a gente fez sobre a arte, né, de divulgação. Agora sim! Ó aí, ó. É textão, aí, ó. hein? É textão, tá, hein? Aí é textão, hein? Vamos lá, eu vou ler, tá? Tá. Boa noite, pastores, marido e compadre. Gente, isso aqui cara, isso aqui virou programa de família, né? Tá certo, mas tá bom, vamos lá. Viu, Letícia? Você está intimada a participar conosco aí. Arruma alguém para cuidar da bebê e vem conversar com a gente, tá? Ela diz assim, boa noite, pastores, marido, compadre. Gostei da forma como vocês trazem a interpretação dessa parábola, pois me libertou de uma, aspas, revolta contra esse senhor. Pensava que se ele queria multiplicar os, aspas, talentos, porque ele mesmo não colocou no banco, como disse para o servo mau. Mas é a interpretação pela lógica capitalista mesmo. Valeu por trazer o evangelho de coisas difíceis de entender. Pois é, eu acho que aí, fazendo coro aí com o que o pastor Diego citou, né? Eu já vi gente justificando o atual modo de produção e reprodução da vida, né? Vulgo capitalismo, com essa parábola. E, Deus deu segundo os seus talentos. E não é isso, né? Já vimos aí que não é isso, e não dá para justificar, né? Não dá para justificar em hipótese alguma. E nós estamos batendo justamente nessa tecla aí, né? Jesus era... Qual é o Jesus, de novo, né? Qual é o Jesus que o Evangelho nos revela, né? E aí também chama atenção para aquela preocupação, né? Quando o patrão usa as palavras do servo inútil e mau, porque ele diz, eu estava com medo, e você é um patrão que colhe onde não plantou, né? Recolhe onde não semeou, por isso eu tive medo e escondi. E aí ele usa as palavras. O próprio Jesus diz em outra, né? Eu acho que é Lucas que cita uma parábola das 10 moedas de maneira um pouquinho diferente, né? Tanto que alguns querem colocar como sendo a mesma parábola, mas não é. E aí lá Jesus diz, olha, eu vou usar as suas palavras para condenar você. Então, Jesus não é, né? Eu estou usando a interpretação, eu também acho que o patrão aí é Jesus, né? Que demorou, inclusive, e aí fala justamente uma outra preocupação nossa, né? Quando Jesus, enfim, vai vir? O pessoal está querendo fazer que nem os moradores de Israel da época dos Zofonias, né? Jesus não vai vir nem para condenar, nem para fazer nada, né? Nem para salvar, ele não está mais nem aí, né? Ou então, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, né, sobre a volta de Jesus e tal. Então, o tempo está passando e a gente está despreocupado. E isso, então, é um chacoalhão também para os cristãos. Pode parecer que está demorando para o nosso Cronos, mas o Kairos está aí, né? Sim. E ele só não voltou porque é o período da graça. Daí a pergunta, o que você está fazendo com o talento? E essa foi a nossa pergunta inicial, né? A pergunta motriz aí do nosso bate-papo. O que a gente está fazendo com o nosso talento? Como a igreja está divulgando o evangelho hoje? Né? Como é que a igreja está vivendo o evangelho hoje? Vivendo o evangelho. Então, só para concluir a minha intervenção, que senão eu vou monopolizar o tempo de novo, mas a gente está preocupado em ocupar rádios, ocupar televisão, marcar presença nas câmaras de vereadores, na Assembleia, na Constituição, e o testemunho do dia a dia. Só vou terminar minha intervenção lendo aqui as falas que foram feitas, aí vocês podem pegar os ganchos aí, tá? O Miguel diz, na Bíblia Deus falou para compartilhar o evangelho, talento, não convencer ninguém, esse é o papel de Deus, ele o faz, né? O Espírito Santo que age.
A Ilva, na parábola, Jesus menciona servos que frutificaram e o que ficou com medo e reteve o talento, o conhecimento. O que dizer hoje, meus amigos, de servos que receberam o talento ou os talentos e os utilizam contra o seu senhor? Ruth Mendonça, você falou que a pastora reconstruiu um terreiro de Umbanda. Sei não, hein? Ah, sim, é da pastora. Veja. Conte-nos mais, Ruth, a respeito dessa situação aí. Diga lá. Veja que interessante, né? Indo ao encontro disso que a Ilva colocou. O problema sempre o que me parece que o problema, ou a responsabilidade toda da figura, né, daquela pessoa que, com medo, né, enfim, reteve, né, sei lá se essa é uma boa palavra, né, o problema sempre é trocar a generosidade por uma visão de injustiça, né, quer dizer, ele olhava para Jesus ou para o Senhor, não como generoso, mas como injusto, né, quer dizer, veja, aqui mais uma vez, me parece que nós falamos isso André, tu vai lembrar, faz muito tempo atrás que a gente falou, não faz tanto tempo assim, uma das primeiras que a gente faz, quando Jesus coloca, se coloca como generoso, a generosidade dele não deve ser invejada ou não deve ser condenada, ela deve ser reproduzida, ela deve ser copiada, ela deve ser colocada em prática, né? Então, nem veja... Comparado. Exatamente. Quer dizer, o que fazer, né, como é que é a pergunta da Ilva, né? O que fazer ou com aqueles que usam o talento da maneira errada, né? E eu entendo o que ela está dizendo, né? Que apresentam um senhor não como generoso, né? Mas como um senhor condenador. E aqui nós estamos vendo que me parece que Jesus ele vai ao encontro dessa forma de pensar, porque ele diz assim, eu nunca disse que eu sou... Peraí, alguém que dá um tesouro, né, como o Denis falou antes, alguém que dá um tesouro é injusto? Peraí, cara, o que você está pensando? Né? Quer dizer, da onde que você tirou isso? Veja, então, são formas de ver Jesus deturpadas, não é o jeito que ele se apresenta, né? Mas às vezes é o jeito que eu quero ver. Né? Eu vou focar no Jesus generoso ou eu vou focar no Jesus condenador, não pela própria essência dele, mas pela visão que fazem dele. Quer dizer, quem se condena ali mesmo é o próprio camarada. Por quê? Porque ele não viu o Senhor como generoso, ele não reconheceu naquele talento algo bom. Agora, então, se é para viver a vida na perspectiva do evangelho como generosidade, então sigamos por aí. Né? É mais ou menos isso que Jesus diz. Agora, se você quer olhar para a perspectiva cristã de um outro jeito, é como se Jesus estivesse dizendo, meu irmão, ali só tem condenação. Ali fora da generosidade, da graça sobre graça, né, só tem condenação. Né? Me parece que é isso que Jesus coloca aí também. Né? Sim. É interessante, primeira coisa, bem antropológica, né, Diego e André. Se eu vejo Deus dessa maneira, veja que Deus não falou isso, ou o que foi viajar, ele não falou isso. Então, o que eu estou vendo, na verdade, eu estou me vendo. Eu estou espelhando a minha vontade condenatória, né? Eu estou me espelhando o meu coração, né? A minha vontade de condenar o outro, a minha vontade de ser, né? Eu estou achando que Deus é dessa maneira porque eu sou. Ele está jogando o próprio ser em Deus. Essa é a primeira coisa.
Segunda coisa, Jesus, não é a primeira vez que Jesus se compara, faz assim, usando a palavra do outro contra ele mesmo, né? Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, né? Ele usa aquelas, o que a Escritura diz? Amarás o Senhor seu Deus, todo o coração, toda a alma, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito, né? E outra, Senhor, eu cumpro os mandamentos do jovem rico lá. Toda vez Jesus parece que utiliza as palavras que as próprias pessoas usam, né? Rei dos judeus? Tu é que dizes, né? Tu é que dizes. Exatamente. Ele acaba utilizando algumas vezes as palavras. Mas é isso, né? O ser humano, sem o Espírito, ele vai querer ver um Deus condenador. Ele tem a vontade do legalismo, né? Ele tem a vontade do fazer, a vontade do não fez, vai ter que ter a retribuição contrária, a vontade do espelhar o meu coração, né? Não ver Deus dando aquilo que não que eu mereço, né? Deus me dá aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não espero, totalmente outra coisa, porque Deus é totalmente outro. Então, dessa maneira, parece que Jesus está falando, olha aí, ó, várias vezes vai acontecer isso aí, vocês vão ver uma coisa, o trabalhador, aquele que a gente falou lá, acho que no terceiro, na trave, se não me engano, né, que foi trabalhei 5 horas, trabalhei 10 horas, trabalhei 15 horas, vou ter o mesmo salário, mas o senhor é injusto, mas eu não falei que ia te dar mais, né, estou te dando o que eu quero te dar, né? Então, para aquele que trabalhou menos, obviamente, é uma abundância. O que trabalhou mais, ele vai querer se olhar de novo e condenar o que ganhou menos, né? Que ganhou a mesma coisa que ele. Então, essa parábola também ensina a gente que, de novo, né? Que, na verdade, Deus é totalmente outro. Que ele faz o que ele quer fazer e essa é a misericórdia dele, né? E ele é abundante naquilo que ele dá. É isso que Jesus quer ensinar, né? Eu acho. Com todo, né? Claro, estamos juntos aí fazendo a teologia, né? A gente não tem resposta final, mas eu acho que é isso aí. Beleza. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. A Vivian, ela passou o link aí, ali da BBC em português, que dá detalhes sobre isso que o Diego lembrou, né? E a manchete é: se em nome de Cristo destroem, em nome de Cristo vamos reconstruir. Evangélicos ajudam a reerguer terreiro queimado. Eu acho que justamente tem a ver. Então, o Miguel, para mim, explica bem essa situação aqui, né? Ele diz assim: a minha religiosidade não me dá o direito de ser cruel ou criminoso. Os cristãos, se é que podemos chamar de cristão aqueles que destruíram um terreiro, devem confessar os seus pecados, se arrependerem, pedir perdão, logo ir lá e reconstruir o terreiro. Um bom testemunho, né? Eu acho que, só para não deixar sem resposta isso, tá? Porque eu acho que a gente tem que chega um ponto que a gente tem que se posicionar, né? Veja, ser cristão ou uma pessoa cristã significa garantir os direitos das outras pessoas. Certo? Existe algo no Brasil chamado liberdade religiosa. Eu tenho direito a exercer a minha religiosidade, independente de qual seja. Eu tenho esse direito, né? Então, na medida em que alguém vem e tira este direito de mim, né, na verdade, as pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que foram lá e destruíram o terreiro, elas cometeram um crime. Sim. Elas cometeram um crime. E nós, como pessoas cristãs, nós não podemos deixar que crimes sejam cometidos, ainda que sejam contra religiões ou religiões diferentes das nossas. Isso aí. Então, um bom testemunho também é fazer com que as pessoas tenham as suas liberdades de cumprir ou de exercer ou de cumprir ou de viver a sua religiosidade. Isso. Porque isso é lei. Gente cristã cumpre a lei. E quando a gente cumpre a lei, a gente está dando um bom testemunho. Quando eu garanto o direito das outras pessoas, ainda que seja de uma religiosidade diferente, eu estou fazendo a vontade de Deus. É isso aí.
tá? Vou repetir. Quando eu faço com que as pessoas cumpram, ou melhor, se eu faço com que a lei seja cumprida, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Deus governa o mundo através também das leis, né? E se alguns cristãos estão dando um testemunho de destruição, então nós, como gente cristã, precisamos seguir os caminhos da pastora Luz Marina. Nós precisamos, em nome de Jesus, reconstruir aquilo que uma falsa visão do Evangelho, uma falsa visão da Bíblia, uma falsa visão de Jesus está propagando nesse país, que não é amor, não é misericórdia, não é generosidade, mas é violência, é preconceito, é discriminação e é exclusão. Olha, 4 palavras. Hipocrisia. Nenhuma dessas palavras, no meu entendimento, combina com o Evangelho. Nenhuma delas. Então, com todo amor no coração, eu quero dizer o seguinte: se há quem esteja destruindo terreiros de Umbanda em nome de Jesus, é em nome de um Jesus que não é bíblico. Isso aí. É em nome de um Jesus que não é bíblico. Nós, como gente que seguimos o Jesus da cruz, né? Esse Jesus, eu gosto sempre, eu preciso falar mais um pouco. Eu gosto sempre de olhar Jesus. Quando é que Jesus ataca algum templo no Novo Testamento? Ele atacou um templo, não atacou? Mercadoria. Ele atacou um templo ou não atacou? Só me respondam. Atacou. E que templo ele atacou? Foi contra os templos romanos? Foi contra os templos dos deuses gregos, sei lá se tinha? Ou qualquer outra religiosidade? Não. Ele entrou justamente no templo que levava o nome dele. Né? Porque esse templo havia se desviado, né, do verdadeiro caminho do Messias. Então, se em nome desse falso Messias estão destruindo, nós vamos, como gente cristã, construir em nome do verdadeiro Messias. Muito bem. Vou ler os comentários aqui, porque a participação do público é mais importante, né? Eu não consigo dar conta de tudo aqui, né? Mas vamos lá. Ó, a Ilva disse lá atrás que você comentou a fala dela, mas ela disse outra coisa. Diego, não foi nesse sentido. Quero dizer como seria visto o servo que recebeu e trabalha contra o seu senhor. Muitas vezes vemos igrejas imediatistas querendo receber do servo e não do senhor. Letícia diz, vou focar no Jesus condenador e me colocar como servo bom. O servo mau são os outros. Então, eu acho que aqui, ó, essa parte eu queria comentar antes, que é o seguinte, é o problema da interpretação alegórica do coisa, e aí começa a achar, ó, o primeiro servo é o crente espiritual, o segundo servo é o crente carnal, o terceiro servo é aquele que não quer nem saber de Jesus, né? E aí faz umas interpretações, e aí ele é obrigado a dizer, não, mas Deus é aquele, ele é mau mesmo, ele tem que ser mau com os maus, né? E aí justifica aquela frase que Jesus diz, né, lá, quer dizer, na verdade, eles pintam um Deus mau, por isso que ninguém quer ouvir falar do cristianismo, né, um Deus, e era o Deus que Lutero tinha medo, e enquanto ele tinha medo, ele não enxergava o evangelho. Foi só quando ele percebeu, então, a graça e o amor, do qual o Leonardo vai falar daqui a pouco, eu vou postar ali, é que aí ele se sentiu aliviado e livre para compreender exatamente o evangelho. Aí eu diria o seguinte... Oba! Por nobis, é o Deus por nós, né? Sim, que Deus sim. A nosso favor, né? Tá com a gente, né? É por nós, né? Não é contra a gente, não. Sim. E aí, para concluir essa questão do quem eu sou dentre esses três servos? Cara, às vezes eu sou um, às vezes eu sou outro, né? Por isso que a gente prega e continua lendo sempre, a cada ano, essa parábola, porque a gente conhece bem. Alguns já
sabem decor o texto bíblico, mas por que nós estudamos sempre? Porque é preciso pregar a lei para que eu me desacomode, já falamos sobre isso aqui, né? Eu desacomode e veja que eu estou sendo o servo mau e inútil, né? E aí eu perceba a graça de Deus e o amor, a misericórdia, para voltar a ser o outros, né? Eu vou apressar um pouquinho, porque nós estouramos já o nosso tempo, né? Mas tá bom demais, eu sei, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Então vamos aproveitar cada instante, né? A Vivian citou aqui de novo, né? Ela deve ter corrigido alguma coisa. Então ela diz aqui, direito de expressar a minha fé, seja ela qual for, né? O direito, tá? Aí aqui a frase do Leonardo, que eu mencionei antes, que é assim, né? Misericórdia e graça é um bom estudo, pelo qual o Denis falou. Meu pastor me fez decorar, misericórdia é quando Deus não me dá o que mereço. Castigo e graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. Perdão. Misericórdia eu não mereço. O castigo eu mereço. Né? E graça é quando Deus me dá o que não mereço. Graça, isso. Muito bem. Alguém quer comentar essa frase aqui? Ou ela está colocada de uma maneira aí? Não, né? Vamos adiante. O Evangelho diz, ide pregar o Evangelho, não diz, ide e destruir o terreiro. É a forma como nós testemunhamos, né? Acho que esse é a grande questão, né? Muito bem. 1h06 minutos. Mas tava muito bom, né? Tava maravilhoso. Eu gostaria de continuar falando aqui, porque a cada conversa tem um outro detalhe, uma outra perspectiva. Mas, né, tá na hora de a gente ir para as considerações finais aí. Quem deseja iniciar? Pode ser eu? Beleza. Em primeiro lugar, dizer que a gente sempre fica muito feliz com toda e qualquer colocação que as pessoas fazem, né? A gente está aqui para ouvir, mas eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo onde nós, pessoas cristãs, a gente precisa de posicionamento, né? De posicionamento. E às vezes pode até parecer que é um posicionamento um pouco duro, mas existem coisas que são muito caras, na minha visão, dentro da perspectiva cristã, né? E olhar para outra pessoa, independente de quem ela é, da vida que ela leva, ou independente das escolhas que ela fez, independente da religiosidade dela, mas olhar para estas pessoas como pessoas que foram criadas por Deus. E elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, né? A gente sabe que alguma dessas partes se perdeu, mas ainda assim, né? Ainda assim, são criaturas de Deus. Eu tenho dito isso muitas vezes. A perspectiva da ética luterana, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. A ética luterana, ou seja, aquilo que eu faço, né, a partir dos princípios luteranos, a ética luterana, ela sempre parte da justificação, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz por cada um e cada uma de nós, na cruz e na ressurreição. Tá ok? Jesus morreu na cruz pela pessoa que é umbandista, Jesus morreu na cruz pela pessoa que não tem fé nenhuma, Jesus morreu na cruz por quem é luterano, por quem é católico, por todas essas pessoas. Se elas ainda não conhecem Jesus, isso é uma coisa entre Jesus e elas, né? A minha função é não atrapalhar aquilo que Jesus tem preparado para elas. E intolerância, violência, linguagem ofensiva, tudo isso me parece que atrapalha aquilo que Jesus tem preparado para as pessoas. Ainda mais vindo de gente que se diz seguidora desse caminho. Então, tudo isso que eu falei hoje aqui, que em alguns momentos pode ter parecido um pouco duro, né? Mas foi com muito amor no coração, porque nós estamos num tempo em que nós precisamos nos posicionar como pessoas seguidoras
da misericórdia e do amor de Jesus. E com isso eu termino. Seguindo isso que o Diego falou, né? Se seguimos no caminho, é um caminho, veja que é o caminho, né? Se a gente se diz, então, seguidor desse caminho, e a gente age de acordo com isso, né? A gente ama. 1 João diz que quem, né, não tem o amor, quem não ama, não, na verdade, não crê, né? E eu não sei. O Diego falou de linguagem ofensiva. Eu digo mais, ironia, né? Às vezes a ironia dói mais do que a linguagem ofensiva, mas a ironia com pessoas que não têm fé, a ironia com pessoas que têm uma fé diferente da nossa. O que diz lá Romanos 14, 1? Acolhei o que é débil na fé, que a gente cansa de ouvir, né? Débil na fé, gente. Então tem que acolher, né, para condenar. O negócio é o Romanos 14 inteiro. Vamos ler isso aí, que é o manual do acolhimento cristão. E uma coisa que o Diego sempre vai falar da questão da ética cristã, eu sempre vou falar de novo o que me preocupou desde a primeira vez que eu li, penso que entendi um pouco do que Jesus falou. Quando eu voltar, haverá fé no mundo? Haverá fé na terra? Haverá o amor que vai se esfriar? Que amor é esse que se esfria? Ele está falando para quem? Está falando para as pessoas que não creem? Está falando para nós, né? Esse amor que se esfria, será que não é esse amor que eu ataco o meu irmão cristão que pensa diferente de mim, a minha irmã cristã que pensa diferente de mim, o meu vizinho que tem uma outra religiosidade, espiritualidade, daquele que não crê, né? O amor é o amor, né? E você não acolher essa pessoa que pensa diferente, que age diferente, que vive diferente, é falta de amor. E é esfriar o amor. Entre congregações cristãs, luteranas ou pessoas pelo mundo. Então, a falta de acolhimento e a não vontade de querer o bem do outro é, sim, o esfriamento do amor. E se esfria o amor, não tem fé, né? E se não tem fé no mundo, aí Jesus vai ter razão quando ele fala aquilo que ele falou e me preocupa, desde que eu ouvi a primeira vez. Será que haverá fé no mundo? Então, eu, o Diego, o André e quem mais, todos aí que são batizados, vamos continuar pregando esse Jesus aí, né? Esse Jesus que acolheu e que acolhe, né? Para que a fé que o amor não esfrie e que tenha fé no mundo quando ele voltar. Eu sei que também é forte, mas é o que eu penso, e a gente está junto em muitas coisas aí, né? E espero que a gente consiga sempre de novo levar o evangelho, né? A boa notícia que salva, que é o poder de Deus. Valeu, é isso aí. Muito bem, uma alegria aí. Vou colocar assim nesse modelo, porque eu preciso fazer um registro de vocês, então façam um sorriso bonito, ajeitem os cabelos. Quem ainda tem cabelo, né? Quem ainda tem cabelo. Deixa só as últimas falas aqui, né? A Ruth Mendonça parece assim, não, mesmo assim tenho a minha opinião sobre terreiro de Umbanda. Claro, né? Claro. A Ilva comentando a sua fala justamente sobre essa questão de como lidar, né? Diz que é linda a sua fala. E aí, Alain diz, intolerância não pode ser confundida com dizer a verdade. E aí, sim, depois eu quero falar uma coisinha sobre isso também, né? A Miriam diz, maravilhosa a reflexão do Denis, verdade. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não é atalho, né? Ele é a verdade, não é não dizer a verdade, sim, mas, né, falar a verdade nós temos que ser coerentes. Então eu acho que tudo isso que foi dito aqui é justamente isso, a coerência com o amor. Não tem outro jeito, né? E a vida. Então nós não podemos ser agentes de morte no sentido de
subjugar pela força, não é assim. Por isso, parece-nos que a grande questão que está colocada aí é a forma de testemunho hoje, né? Eu acho que daria uma boa conversa extra, mas a gente vai lançando as sementes, né? Vai refletindo, e a gente faz o convite. Quinta-feira que vem, vamos bater uma bola de novo aqui, né? Ainda que a gente está acertando sempre na trave, né? Mas acertar na trave é bom, né? A gente está acertando na nossa própria trave, né? Tentando nos libertar dos nossos próprios preconceitos que temos aí, né? A gente acha que o grande testemunho é gritar de forma virulenta, né? Contra as outras religiões. E aí a gente vê Jesus falando com a samaritana lá, né? Olha, vocês adoram aqui, né? Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas esse papo vai muito, muito longe, né? Vou só colocar as últimas falas aqui, ó. O Leonardo diz assim: não vai ser não vai ser no nosso tempo a falta de fé no mundo, Denis. Bom, e se Jesus voltar, nós somos o tempo da graça, mas a gente não sabe, né? O tempo da graça. Demora aí, Jesus, bem. Demora. Aí eu disse isso mesmo, pastor André. A Vivian disse, semana que vem, parte 2. Não, para semana que vem tem outras pedradas para a gente receber, né? Temos outras traves para batermos. Gente, agora deu, né? Vamos lá, estamos batendo recordes aí. Gente, fiquem com Deus. Uma alegria ter a companhia de vocês até o final aí. Muito obrigado. Quem não curtiu, curte o vídeo, compartilha e traga sempre as reflexões, tá bom? Até a semana que vem, fiquem com Deus e é isso aí.